Fala, gente boa. Bom, dando prosseguimento, né, uma velha tradição, né? Bom, seria desnecessário dizer que no dia em que eu gravar um vídeo e não tiver nenhuma gravura, né, gravura ou foto antiga, vocês podem ter certeza que ou estou louco, ou é um vídeo fake, tá? É um clone aqui do Luciano gravando um vídeo, tá? Porque vídeo de verdade da TV Alameda Cultural tem que ter foto ou gravura antiga, tá? Então, dando prosseguimento a essa velha tradição, tá? A primeira gravura, né? Primeira foto, melhor, a primeira gravura que eu irei mostrar a vocês é essa gravura aqui, tá? Possivelmente essa gravura que vocês estão vendo, ela é do século XIX, tá? E ela retrata um navio veleiro, tá? Então, foi durante um certo tempo, durante muito tempo, né? As primeiras levas de imigrantes, né, que chegaram, de imigrantes, né, rumo a Joinville, elas chegaram em embarcações desse tipo aqui, navios veleiros, né? Foi ali, só ali por volta de 1869, 1870, que aos poucos esse tipo de embarcação, esse tipo de navio, passou a ser substituído, né, pelos navios a vapor, né? Bom, além dessa gravura aqui, tem mais duas que eu quero mostrar a vocês, tá? Primeira, a segunda gravura é essa aqui, tá? O que vocês estão vendo é um engenho de algodão, tá? Uma máquina, um fiador de algodão, tá? E além desse fiador de algodão, tem mais uma gravura interessante, tá? Que eu gostaria de mostrar a vocês. Só um instante, só um pouquinho, tá? Que o livro aqui é bem pesado, né? Então é difícil mexê-lo. Tá, já achei. Essa gravura aqui, ó, que é de imigrantes, né, colhendo banana. Como eu disse ainda há pouco, naquelas reuniões de mulheres, né, que aconteciam aqui em Joinville, elas passaram a aproveitar as frutas tropicais, né, as frutas locais. E uma das frutas, né, que elas usavam para fazer aqueles doces, né, aqueles quitutes, né, eram justamente as bananas, né? Então essa gravura aqui ela não tem data, tá? E é de dois imigrantes colhendo banana, tá? Só um instante. Bom, eu tinha dito, né, do vídeo anterior sobre os crunch, né, que era aqueles encontros, né, de mulheres, né. Bom, uma informação que eu me esqueci, tá? Esses encontros de mulheres, eles aconteciam sempre uma vez por semana e alternadamente. Então, a cada semana, eles aconteciam em uma casa diferente, né? Então, sempre nas casas dos membros, né, das mulheres que faziam parte desses grupos, obviamente, tá? Bom, inclusive uma dessas mulheres, né, que promoviam muitos desses encontros femininos foi a Helene Dorotheia Trinkslepper, né? Que foi, para quem não sabe, a Helene Dorotheia Trinkslepper, ela era esposa do que hoje é o nome de avenida do Hermann August Lepper, né? Então, ela, né, que foi a esposa do nosso amigo Hermann, né, do nosso amigo Hermano, né? Ela para quem não sabe também, ela foi a criadora do que hoje é o Hospital e Maternidade Dona Helena, né? Então, ela possivelmente foi a maior autora, né, de obras filantrópicas da história de Joinville. Foi uma grande, uma pessoa bastante generosa, né? A famosa Dona Helena, né? Que era esposa, repetindo, do Hermann August Lepper, o criador, né? O fundador da malharia Lepper, né? E repetindo, ela foi uma dessas mulheres que participavam dos Crunch, né? Bom, eu tinha dito naquela ocasião, no vídeo anterior, que não se sabe muito a respeito desses encontros femininos, né? Desses grupos de mulheres, né? Bom, eu acredito que isso tenha surgido, né, com essa moçoila que eu irei falar, sobre a qual eu irei comentar agora, tá? Bom, eu tinha mostrado para vocês, né, a primeira gravura de um navio veleiro, né? Bom, essa moçoila sobre quem eu quero falar com vocês, tá? Ela veio, tá, justamente por um navio veleiro, tá? Só um instante. Esse navio veleiro, o nome dele era Neptune, tá?
O Neptun, ele chegou, ele saiu de Hamburgo em 12 de... Só um instante aqui, deixa eu conferir. Sim, tá. Esse navio veleiro, tá? Ele saiu de Hamburgo em 13 de outubro de 1851 e ele chegou em São Francisco em 12 de dezembro. Então ele levou 2 meses, praticamente 2 meses, como era mais do que comum naquela época, tá? Bom, esse navio veleiro, tá? O nome dele era Neptun, tá? Ele chegou trazendo 70, na verdade, uns 78 imigrantes, tá? Ao longo desses praticamente 2 meses de viagem, tá? Foi registrado um óbito, ou seja, um falecimento, infelizmente, tá? Bom, praticamente todos esses 78 imigrantes que vieram por esse navio veleiro, Neptun, eles eram naturais da Prússia, que é um daqueles 25 famosos e célebres países que em 1871 se juntaram para formar a Alemanha, tá? E aonde que eu quero chegar? Afinal de contas, vocês estão perguntando quem é essa mulher misteriosa que esse cara aí quer falar, tá? Bom, essa mulher misteriosa, tá? Era a Marie Cécile Henriette de Drussina, tá? Apesar desse nome parecer francês, ela era natural da Prússia, tá? Sim, não, minto. Ela era de Hamburgo, né? Hamburgo, que na época, lá em 1851, era um país, né? Era a República de Hamburgo. Então a nossa amiga Maria, ela era hamburguesa, tá? Ela não veio sozinha, né? Nessa ocasião, lá em 1851, ela tinha 45 anos de idade e ela veio com... Ela tinha 6 filhos, tá? Eram 3 rapazes e 3 meninas, tá? As idades deles variavam entre 6 e 19 anos de idade, tá? Antes dela, no navio anterior, na leva anterior de imigrantes, veio o marido dela, que era o Georg Wilhelm, né? Georg Wilhelm de Drussina. O Georg, né? O nosso amigo Jorge, vou chamar de Jorge, para facilitar as coisas. O esposo dela, ele era professor, tá? Ele nasceu em 1802 e faleceu em março de 1876, tá? Ela, né, a nossa amiga Maria, ela também era professora, tá? Ela acabou falecendo em 28 de junho de 1884, aos 78 anos de idade, tá? Uma idade bem avançada, né? Ainda mais lá no século XIX, né? Quando a expectativa de vida era bem reduzida. Bom, eu acredito, não pode ser que eu esteja completamente enganado, completamente equivocado, eu acredito que esse costume dos crentes, né, dessas reuniões femininas em que se fazia crochês e tudo mais, tá? Essa tradição, ela tenha sido trazida aqui, pelo menos aqui para Joinville, pela nossa amiga Maria, tá? Repetindo, o nome dela era Marie Cecília Henriette de Drussina, tá? Um outro fato que eu estava me esquecendo, tá? É que ela criou uma das primeiras escolas de Joinville e foi a primeira escola apenas para mulheres, tá? Ela criou uma escola de moças, tá? Algo bem... Hoje se fala muito em empoderamento feminino, isso já em 1851 já existia, tá? Então a empoderada da vez, vamos dizer assim, foi a nossa amiga Maria. Então, repetindo, ela criou uma escola de moças, tá? Eu acredito que essa escola ela tenha existido até o falecimento dela, tá? Na verdade, ela não era a única a tocar essa escola, tá? As 3 filhas dela também lecionavam nessa escola, tá? As filhas dela eram a Matilde, a Marie e a Georgina Luiz, tá? Então essas eram as 3 filhas da nossa amiga Maria, tá? Eu acredito, repetindo, né? Isso é apenas uma presunção, tá? E eu acredito que ela tenha sido, se não foi a que trouxe, foi certamente foi uma das que trouxeram essa tradição dos crentes para Joinville, tá? Repetindo, isso é apenas uma suposição, tá? Eu acredito que isso tenha surgido, essa tradição, né, tenha surgido com ela. Se não foi ela, foi uma das pioneiras nisso, tá? Bom, uma rápida curiosidade que nesse navio que trouxe a nossa amiga empoderada, a nossa amiga Maria, tá? Maria de Drussina, tá? Nesse mesmo navio veio o Karl Konstantin Knipl, já um vídeo antigo que eu gravei já há um bom tempo. Eu contei a história, um pouco da história dele. Ele criou um, entre aspas, jornal que circulou
entre 1852 e 1855, caso eu não esteja enganado, que era o Observador às margens do Rio Matias. Na verdade, não era um jornal, era um manuscrito feito à mão, tá? Era um panfleto, vamos dizer assim, tá? Era um informativo escrito à mão, feito à mão, tá? Então, o Carlos Constantin Knipper foi um dos imigrantes que vieram nessa mesma leva que a nossa amiga Maria, tá? Bom, se alguém souber mais alguma coisa a respeito dessas reuniões femininas, né, dos Klenchen, né, até a respeito dessa família Dedrucina, né, por favor, comente aqui embaixo, tá? Qualquer participação será sempre bem-vinda, tá? Vocês têm toda a liberdade para isso, tá? Bom, a princípio seria isso, tá? Então, o cardápio, vamos dizer assim, o cardápio da semana seria um pouco da história de uma das acadêmicas de Joinville, né? Da Beth Fontes, né? Mineira de Leopoldina, diga-se de passagem, de um dos fundadores da Academia Joinvilense de Letras, né? O JJ Pulso, e essa história que eu acabei de contar para vocês, né? Da Marília Trusquina, né? Uma das primeiras mulheres empoderadas de Joinville, e eu acredito que uma das que trouxeram o costume dos Krenchen, né, para cá, né, para então colônia Dona Francisca. Então vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência de vocês, aquilo tudo mais, tá? E por favor, se inscreva aqui no canal, tá? Por favor, ajudem esse pobre, esquecido e anônimo youtuber, tá? Bom, então até semana que vem, como sempre, fui!